Santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para começar mais um Almoçando a Palavra. Nessa noite, nessa tarde, nessa noite. Estou empolgado aqui. Que hoje o irmão Elmo foi o primeiro que chegou. Isso é um milagre. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Apocalipse 8, versículo 7. Pai do Senhor, irmão Elmo. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva, fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. E perdeu a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte da lua, estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Pai do Senhor, irmã Vanessa, a missionária Flávia, a irmã Chélia, a missionária Chélia. Vamos estar hoje falando aqui sobre, começar sobre as 7 trombetas. Nós temos uma linha de estudo onde nós falamos que a escatologia ela está dividida em 3 partes. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O 7 selo é conhecido como o princípio das dores. As 7 trombetas, conhecida como tribulação. E as 7 taças, conhecido como a grande tribulação. Então, recapitulando, o 7 selo, princípio das dores, 7 trombetas, tribulação, e 7 taças, grande tribulação. A partir de hoje nós vamos já entrar mais profundamente na escatologia.
nós vamos falar acerca das trombetas. Pastor, mas os selos não é escatologia? Os 7 selos, ele engloba a história desde a ascensão de Cristo. Como nós já vemos, quando Cristo foi arrebatado e chegou ao céu, e foi-lhe dado um livro, e ele começou a arrancar os selos do livro. Ali começou o período do 7 selos, chamado também princípio das dores. Enquanto Cristo vai, aí eu não vou colocar a cronologia do tempo, nós podemos estar já no tempo das trombetas, podemos estar ainda no tempo dos 7 selos ou das trombetas, porque as trombetas, ela começa na abertura do último selo. Você vai ver que Apocalipse 8, versículo 1, foi aberto o 7º selo. Apocalipse 8, versículo 1, abre-se o 7º selo. E a visão que ele tem já é dos anjos, que já estão preparados para tocar as trombetas. Então nós podemos estar nos selos ou podemos já estar nas trombetas. O certo é que Jesus começou a abrir os selos quando ele chegou com o corpo já ressuscitado e assentou à destra do Pai. E ele começou a abrir os livros. E ali, de lá para cá, veio o cavalo branco, que é o engano, falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas. Depois veio o cavalo vermelho, que representa a guerra. E nós falamos que os 7 selos, eles casam bem. Eles casam bem com Mateus 24, a paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Eles casam bem com Mateus 24, porque Mateus 24 vai falar sobre o princípio das dores. Ele diz que haverá guerras e rumores de guerra. Então essas guerras, cavalo vermelho do selo, vai falar sobre as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E a Bíblia ela é tão clara que vai dizer, e haverá guerras e rumores de guerra. Ela poderia dizer, e haverá rumores de guerra e depois guerra, porque primeiro vem os rumores de guerra e depois vem a guerra. Primeiro, rumores quer dizer conversa, um desejo de ter guerra. Interessante que primeiro aparece haverá guerras e depois rumores de guerra. Por quê? Porque primeiro houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e até hoje nós temos rumores de uma outra guerra. E houve, biblicamente, houve esses rumores de guerra, que foi a Guerra Fria. Quem já estudou história sabe do que eu estou falando. Esses rumores de guerra é a chamada Guerra Fria, aquela guerra que houve em que os países ameaçavam uns aos outros com guerra e ficou somente nos rumores. Paz, Senhor, irmã Divani. Então, os selos é cronológico desde o tempo
em que Jesus começou a abrir os selos. E por essas guerras veio o cavalo preto, o cavalo da fome. E depois veio o cavalo amarelo das pestes, doença e morte, a paz do Senhor, irmã Aline. E depois abriu o quinto selo e vimos as almas daqueles, está falando da morte dos salvos. O quinto selo vai mostrar a morte dos salvos durante esse período do 7 selo. E depois vai aparecer o sexto selo, que eu falei que é a morte daqueles que morreram sem Cristo. Eu estou fazendo uma recapitulação, porque a partir de hoje nós vamos entrar na escatologia. Nós vamos entrar na escatologia bíblica, verdadeiramente. Então, os 7 selos, ele começa, quando Cristo começa a abrir o livro, quando ele sobe. Há 2000 anos atrás, os selos começaram a ser abertos. Não será quando a igreja subir. Será, um caminhar histórico. Cavalo branco é o engano, desde que Jesus subiu ao céu. Cavalo vermelho é as guerras que aconteceram desde que Cristo subiu. E o cavalo preto são a fome que vem depois da guerra. Cavalo amarelo é a peste, as doenças e a morte que vem depois da fome e da guerra. E aquele quinto selo que mostra as almas debaixo do altar são os mártires que morreram em prol do evangelho desde que Cristo subiu ao céu. E o sexto selo vai falar sobre aqueles que dizem aos montes e outeiros caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Fala daqueles que morreram sem Cristo, a morte sem Cristo. Aí vem o sétimo selo, e o sétimo selo já convida as trombetas para se apresentar. E essas trombetas, elas apresentam depois do selo. O selo já traz as trombetas. E eu creio que nós já estamos no tempo da trombeta. Pastor, mas as trombetas não é depois que a igreja sobe, não é depois que nós vamos. E é sobre isso que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar. A igreja passa pelo princípio das dores, a igreja passa pela tribulação, mas a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja ela vai passar por tribulações. Eu até falei em uma aula atrás sobre o que Paulo falou, que as aflições, as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Apocalipse 8, aonde os 7 anjos apresentam com 7 trombetas, nesse período a igreja ainda está na terra. Depois nós vamos entrar num âmbito aqui que nós vamos entender, porque a igreja sobe na última trombeta. A igreja sobe na última trombeta. E nós vamos provar biblicamente que a igreja passa pela abertura dos selos. A igreja passa pelos toques da trombeta. E a igreja só vai subir na última trombeta. A última trombeta. Entre a última trombeta e a primeira taça da ira de Deus, ao arrebatamento da igreja. Então os anjos vão tocar as trombetas. E ouve a primeira trombeta, e houve saraiva, fogo e sangue lançados na terra, e 1/3 parte das árvores e da erva foram queimadas. E morreu a 1/3 parte das criaturas, perdeu a 1/3 parte das naus. E depois o segundo anjo tocou no mar, e um monte ardendo, que tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Depois caiu uma grande estrela e caiu sobre a 1/3 parte dos rios. E
O nome da estrela era Absinto. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. E tudo isso aconteceu. Uma terça parte da terra, das águas, do sol, da lua, das estrelas, dos rios, das fontes, vão ser atingidos, ou já estão sendo atingidos. Deixa eu entrar em um âmbito, antes de que eu explique esse negócio de uma terça parte. Irmão, o período das trombetas não é para toda a terra, é uma terça parte. Por isso que muitas vezes você pensa que as trombetas é para depois do arrebatamento. Por quê? Porque você não vê estas coisas acontecendo. Mas essas coisas não acontecerão das trombetas. Não acontecerão em toda parte, em todo lugar. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós estamos por dentro de tudo que acontece no mundo. Mas o fato de que as coisas não estão acontecendo aqui no Brasil, não quer dizer que as trombetas não estão sendo tocadas. É isso que nós temos que entender. O juízo das trombetas. Hoje é uma aula, irmão, é uma aula bem forte mesmo, o irmão falou, uma aula bem forte mesmo, e nós temos que prestar bastante atenção para nós guardar o que Deus quer falar, porque às vezes nós até pensamos, nós temos um sistema escatológico na nossa cabeça, que todas estas coisas vão acontecer depois que a igreja subir. E o que freia essas coisas, esse mover demoníaco, diabólico na terra, é exatamente a igreja. Então, se a igreja não está aqui quando abrir o selo, quando a igreja não está aqui quando toca as trombetas, então deveria atingir a terra toda. Porque a ausência da igreja é que faz o diabo, o anticristo levantar, o diabo e a ira, tanto a ira do diabo como a ira de Deus vir sobre a terra toda. Então só o fato de que as trombetas tenham limite, só o fato de que a terra seja atingida apenas em sua terça parte, as árvores, uma terça parte, as ervas, uma terça parte, as águas, o mar, os navios, uma terça parte, os rios, uma terça parte, o sol, lua e estrelas, uma terça parte. Quer dizer que durante as trombetas, o juízo de Deus, a ira de Deus será limitada. O limite, haverá limite para a ira. E por que haverá limite? Exatamente por causa da igreja e do Espírito Santo. Você vai entender melhor quando nós começarmos a falar das 7 taças da ira de Deus. Nós vamos falar que tudo Deus vai lançar a taça da ira sobre tudo. Não vai ficar um palmo de terra, um palmo de água, um palmo de vento, um palmo de sol, porque aquilo que impõe limite, tanto a ação maligna como a ira de Deus, que é o Espírito, mediante a igreja, não estarão mais aqui. Então, se as trombetas estão sendo tocadas e a ira está vindo em parte, não em sua totalidade,
É porque ainda tem algo bom na terra. É porque tem ainda o Espírito Santo na terra. Então, as trombetas, a tempo da tribulação, é um tempo de juízo. É um tempo de juízo moderado. É um tempo de julgamento limitado. É um tempo em que Deus vai limitar, porque ainda tem um povo, mas que